como utilizar a meditação para você entrar dentro de você mesmo e compreender uma emoção e um sentimento. É justamente isso que eu vou ensinar para você nesse vídeo de hoje. O meu nome é João Siqueira da Mata, sou terapeuta integrativo e instrutor de Mindfulness. Fique comigo que até no final desse vídeo você vai aprender um caminho para entrar dentro de você e dialogar com as suas emoções. No que se diz respeito à meditação, o mais importante é você começar a meditar, a tirar um tempo para você mesmo. Porque à medida que você vai meditando, pouco a pouco você irá criar uma intimidade com o seu corpo físico, uma intimidade com a sua mente e também uma intimidade com as suas emoções. As diversas técnicas meditativas é apenas uma forma para você ter um contato consigo mesmo. À medida que você vai meditando, chega um momento em que você vai adaptando a técnica ou as diversas técnicas meditativas de acordo com a sua realidade. O importante é compreender o seguinte: a meditação ela pode ter objetivos variados. É a sua intenção no momento que vai direcionar a sua técnica meditativa. O importante é você tirar um tempo para isso. Eu, particularmente, todos os dias, antes de sair de casa, eu faço 15 minutos de meditação. E essa meditação ela é fundamental para a qualidade do meu dia. Recentemente, eu fiz uma meditação pela manhã e o que encontrei nessa meditação foi algo muito interessante e é justamente isso que eu quero compartilhar com você. Em outras palavras, eu vou refazer essa meditação justamente para dar a você alguns princípios básicos ligados à meditação e você, de posse a esses princípios, você poderá adaptar de acordo com a realidade que você está vivendo. Essa meditação que eu fiz proporcionou a mim a olhar para uma emoção que estava presente, melhor dizendo, dois sentimentos que estavam ali dentro de mim, que até então não tinha consciência deles. Essa meditação eu gosto de chamar de meditação terapêutica. Por que meditação terapêutica? Porque ela sai do escopo daquelas meditações que são meditações mais neutras, que você fica mais na superfície entre o consciente e o subconsciente, e essa meditação terapêutica você já adentra um pouco mais em você para compreender aquilo que está passando. A partir de agora, eu irei percorrer os passos que eu fiz nessa meditação, que servirá como base para a sua meditação. Em primeiro lugar, quando vamos realizar uma prática meditativa, procure sempre uma posição que seja o mais confortável possível para você. Como princípio básico, sempre é importante você deixar a sua coluna alinhada, a sua coluna reta. O segundo princípio, após a postura, é fechar os olhos. Nada impede de você fazer uma meditação com os olhos abertos, mas normalmente quando os olhos estão abertos é muito mais fácil a distração. Então, feche os olhos e em seguida procure ficar consciente do momento que você está vivendo. Primeiramente, preste atenção nos sons. Procure ouvir os sons que estão o mais longe possível de você, com muita curiosidade. Depois, traga a sua atenção para os sons que estão mais próximos de você e, em seguida, você vai trazer a atenção
para mais perto de você ainda. Traga agora atenção para o seu corpo. Então veja, esse é o princípio. Você começa de longe e vai trazendo a atenção para próximo até que você chega no seu corpo. E ao chegar no seu corpo, preste atenção no seu corpo. Sinta o seu corpo como um todo, dos pés à cabeça, da cabeça aos pés. Fique consciente da sensação que provoca no seu corpo a superfície que o apoia. Ou seja, qual é a sensação que o sofá, que a cadeira, que o banco que você está sentado produz no seu corpo? Apenas sinta. Depois, leva a sua atenção para a sua respiração. Apenas fique consciente da respiração. Veja como ela se encontra nesse momento. O fato de você tomar consciência da sua respiração, ela por si só se ajusta. Mas se você quiser, de uma forma intencional, você pode alterar a sua respiração fazendo 3 respirações lentas e profundas. Depois de ter feito esses procedimentos, preste atenção novamente no corpo. Foi isso que eu fiz. Como que está o corpo? Existe algum incômodo? Existe alguma parte que está tensa? Depois de examinar o corpo, e caso haja alguma parte que está incomodando mais tensa, jogue toda a sua atenção para aquela parte do corpo e respire junto com aquela tensão ou com aquele incômodo, inalando profundamente e exalando. Isso ajuda a soltar, a relaxar aquela parte do corpo que está tensa. Em seguida, examine a mente. Foi isso que eu fiz nessa prática. Prestei atenção na minha mente de uma forma muito curiosa, e você poderá fazer isto nesse momento. Fiquei testemunhando o aparecimento de um pensamento, ou seja, o nascimento do pensamento. Apenas olhei para esse pensamento que surgiu, fui observando ele e depois ele desapareceu. Fiquei por um momento observando a mente e, como era de manhã, a mente estava bastante tranquila. Em seguida, eu olhei para a minha parte emocional. Trouxe de uma forma especial atenção para essa região do coração. Ao trazer a atenção para a minha parte emocional, de pronto eu percebi que havia um peso. Se eu fosse representar esse peso, eu iria representar com uma bola. Qual que é o formato daquilo que eu estava sentindo? Era o formato de uma bola, que tinha um peso. Qual que é a cor dessa bola? Naquele momento veio uma cor cinza misturado com vermelho. Veja, eu comecei a tomar consciência que havia alguma coisa na minha parte emocional. Já comecei a dimensionar e criar uma certa estrutura. Em seguida, de uma forma muito tranquila, olhando para a minha parte emocional, eu perguntei para mim mesmo:
que está acontecendo aqui dentro? Que emoção ou que sentimento é este? Veja, tem algo muito interessante que eu irei abrir aqui um parênteses para melhor compreender. O nosso subconsciente, muitas vezes, ele se esconde. Mas quando nós, principalmente através da meditação, vamos criando intimidade com ele, ao perguntar, ele responde de uma forma muito natural, de uma forma muito tranquila. De quando eu fiz essa pergunta, e de uma forma muito curiosa, fiquei aguardando a resposta, de pronto veio que havia ali um sentimento de incapacidade e de não merecimento. Então, aquela emoção que antes que tinha esse formato como uma bola, agora se revelou. Quando apareceu esses termos para mim, de uma forma muito atenta, aqui também tem um detalhe muito importante, sem nenhum julgamento, eu comecei a dialogar com esse sentimento, perguntando a ele o porquê da sua presença, o porquê daquele sentimento de incapacidade e de não merecimento. Aqui tem algo também muito interessante. No início desse diálogo com a nossa emoção, quando nós entramos um pouquinho dentro de nós, é normal que aquela emoção que estava um tanto escondida, que antes não tinha consciência, depois eu tomei consciência, que ela se abra. Então aquele sentimento aumenta. Mas à medida que eu deixei aquele sentimento falar as suas razões, dizem que o coração tem as razões que a mente desconhece. Sem nenhuma forma de julgamento, foi acontecendo algo muito interessante, muito curioso dentro de mim. Aquela emoção aumentou. Se estava ali uma nota 5, um grau 5, foi para um grau 8, aumentou. E à medida que fui compreendendo, à medida que foi falando aquele sentimento dentro de mim, aquela emoção foi diminuindo, até que praticamente desapareceu. Eu utilizei aqui, quando essa emoção estava desaparecendo, uma outra técnica, que no momento não irei ensinar para vocês. O importante é ficar mais na técnica meditativa em si. Então, quando essa emoção diminuiu, desapareceu, eu fui respirando. Esse processo da respiração, eu fui fazendo desde o começo. Aquela respiração consciente, da mesma forma, com uma curiosidade muito grande, com um interesse muito grande para aquela emoção que se apresentou. Então foi diminuindo, fui respirando, diminuindo, até que aquela emoção praticamente desapareceu. Eu fiquei por mais um momento prestando atenção na minha parte emocional. Depois, em seguida, eu trouxe a atenção para a minha mente, depois para o corpo físico como um todo. Em sequência, fui levando a atenção para o ambiente, para os sons daí de perto e de longe, e em seguida abri os olhos e terminou a prática meditativa. Essa prática meditativa ela durou menos de 15 minutos, mas porém
ela trouxe um efeito muito positivo para o meu dia a dia. Que efeito foi esse? Foi um estado de paz, um estado de tranquilidade muito grande que tomou conta de mim, tomou conta de todo o meu ser. E caso eu não tivesse olhado para essa emoção, não tivesse tomado consciência dessa emoção, provavelmente essa emoção iria me acompanhar durante o dia, muitas vezes criando o link com estados de tristeza, com pensamentos negativos, e uma coisa normalmente vai se conectando com a outra e vira uma bola de neve. Mas o fato de ter tomado consciência daquela emoção e olhado para ela, aconteceu em mim uma transformação, uma transmutação. Em vídeos anteriores, eu já gravei algumas meditações, uma delas foi trabalhando com um sentimento de tristeza. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para que você possa ter acesso pelo menos a 2 meditações que eu já fiz ensinando como trabalhar com as emoções. Normalmente nós não somos educados a olhar para as nossas emoções, para aquilo que está ocorrendo dentro de nós. O resultado é que ficamos no piloto automático das emoções. E quando aprendemos a utilizar a meditação para entrar dentro de nós, para compreender as emoções e para compreender também as nossas crenças, os conteúdos mentais que existem dentro de nós, isto é uma meditação com intenção, é uma meditação que normalmente eu chamo de meditação terapêutica, que é uma técnica meditativa que tem como objetivo de levar você a conhecer e a mudar aquilo que está ocorrendo dentro de você. Eu te convido você a experimentar essa técnica, a utilizar a meditação para olhar, seja para um sentimento de origem desconhecida no princípio, seja para olhar uma ira, um medo, uma raiva, e utilizar da meditação para começar a trabalhar esse sentimento. Gratidão pela sua presença no canal. Se esse conteúdo foi útil para você, eu convido você a curtir, a compartilhar, e se você não se inscreveu, se inscreva nesse canal que em breve você terá outros conteúdos, tanto da série Meditação na Prática, também como da série Por que Meditar. Gratidão pela sua presença e até o nosso próximo vídeo.